Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta com exclusividade um impacto grande de Memphis Depay no crescimento do programa de sócios torcedores do Corinthians. Bora te atualizar também sobre Fernando Diniz, novo técnico do Cruzeiro. Diniz e Cruzeiro já negociavam há 2 semanas. Falo também sobre o Flamengo, Gabigol e Tite. Como é que essa história termina? Já o São Paulo conseguiu se livrar de uma condenação superior a R$500 milhão. Tem informações importantes de renovação de contrato no Palmeiras. Haaland versus Gabriel Jesus. John Textor tomando um chapéu em negócio milionário, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. E lembrar que hoje a partir das 7 da noite tem programa do Nicola. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, o site que te dá o maior bônus do mercado até R$800 na tela com jogos dessa segunda e terça-feira. Na noite de segunda, a Série B com Paysandu e Sport, vou de empate. Santos e Novo Horizontino, jogo do vice-líder o Peixe contra o líder Novo Horizontino, também estou imaginando empate. Palpites complicados, hein? Na terça-feira, jogo de volta da Sul-Americana entre Corinthians e Fortaleza. Acho que o Timão, que já venceu por 2-0, vai empatar dentro de casa. A outra partida super importante de Libertadores, River Plate e Colo-Colo. Estou imaginando a vitória da equipe argentina. E você, manja de futebol, curte dar seus pitacos? Vem se divertir comigo na Aposta Real. Estou deixando o link no comentário fixo. Clica, faz o cadastro. Só não esquece de utilizar o promo code CNICOLA, tudo junto em maiúsculo, como eu estou mostrando na tela, para ter direito a esse bônus de boas-vindas que pode chegar até R$800. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre Thiago Silva, o zagueiro do Fluminense, ainda não tem presença garantida para o confronto de quarta-feira contra o Atlético Mineiro, jogo de volta das quartas de final da Libertadores, e ele havia sofrido no jogo da ida na quarta passada uma pancada no calcanhar esquerdo. Já Rodri, volante do Manchester City e da seleção espanhola, pode não mais jogar nessa temporada que acabou de começar na Europa. É que ele sofreu uma lesão no confronto contra o Arsenal e existe a suspeita de ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho. Jorginho, técnico do Curitiba, encheu de elogios a SAF do Coxa e aproveitou para dar uma cutucada na SAF do Vasco, então comandada pela 777, abre aspas pro treinador do Curitiba. Estou impressionado com o nível de profissionalismo das pessoas que estão nos liderando. O Vasco teve a chance de estar com uma SAF, mas as coisas não deram tão certo como a gente imaginava, fecha aspas. Para completar o giro de notícias, contar que Galvão Bueno deixará a Globo em dezembro. Ele ainda tem vínculo com a emissora, eu nem sabia disso. Mas esse vínculo tem sido bem pouco aproveitado. E a partir de 1º de janeiro, o Galvão vai estar desempregado e livre para aceitar novos convites. A saideira do giro de notícias, John, Igor Jesus e Luiz Henrique, 3 jogadores do Botafogo, estão numa pré-lista de convocados da seleção brasileira para a data FIFA de outubro. Na sexta-feira agora, Dorival comunica os 23 convocados. Hora de falar sobre Tite, que explicou os motivos das ausências de Gabigol durante a sua passagem pelo Flamengo, que os dois se detestam, isso é público e notório. Mas tem um número que assusta. O Tite já soma 66 partidas em 11 meses à frente do Flamengo. Desses 66 jogos, o Gabigol só pôde ser relacionado para 35. Chuta aí quantas partidas dessas 35 você acha que o Gabigol foi titular? Acertou quem chutou 3 jogos. Contra Sampaio Corrêa, Volta Redonda e São Paulo. Coincidência ou não, as 3 partidas em que o Flamengo atuou com equipe reserva. É inegável, é impossível afirmar que o Tite não tem problemas com o Gabigol. Para justificar esses números tão baixos, o Tite disse na entrevista coletiva depois do jogo contra o Grêmio, derrota por 3-2 nesse domingo, o seguinte, abre aspas: talvez o fator mais determinante para as ausências tenha sido essa série de problemas físicos. Talvez. Quando esteve em condições, teve oportunidades. Mas além das lesões, a falta de continuidade em treinamento em alta intensidade. Aí o Tite toca num ponto que eu havia comentado para vocês na semana passada. Expliquei que houve uma nova treta
recentemente. Essa treta começa porque o Gabigol não demonstra muito empenho nos treinos e se completa ou toma proporções maiores depois que o Tite descobre um complô do Gabigol com alguns outros atletas contra o treinador. Importante dizer que o Gabigol nem foi relacionado para a partida contra o Grêmio e ainda é dúvida para o jogo de quinta-feira contra o Peñarol. Só para completar em meio à resposta, o Tite ainda citou que Pedro, Cebolinha e Luiz Araújo viviam os melhores momentos de suas carreiras recentemente, porque algo que justificaria a presença deles como titular e do Gabigol como reserva. Só para completar a respeito do Flamengo, contar que o Gabigol trocou de fornecedor de material esportivo. Ele era patrocinado desde muito novo pela Nike, o contrato não foi renovado, ele acaba de assinar com a Mizuno, empresa japonesa com quem ele tem contrato pelos 6 próximos anos. Bora falar agora sobre o São Paulo, que conseguiu se livrar de um processo de 540 mil reais. Tudo começa em 2017, às vésperas do show do U2. Na época, o gerente de marketing do São Paulo era Alan Zimmerman e ele vendeu uma série de ingressos e camarotes para uma empresa, para uma agência de marketing chamada Wolf Sports. O problema é que o Alan Zimmerman não entregou nenhum desses ingressos, muito menos o camarote, numa dívida de 750 mil reais. O Alan Zimmerman, inclusive, caiu, foi demitido, porque comprovou-se que ele fez um grande esquema com esse dinheiro. O São Paulo depositou 210 mil reais para a empresa, que a partir de 2019 ajuizou uma ação contra o tricolor, cobrando outros 540 mil reais. Para não ter de pagar toda essa grana, o São Paulo acaba de fazer um acordo com a Wolf Sports e vai ceder durante todo o segundo semestre desse ano um camarote no estádio do Morumbi. Dessa maneira, está extinto o processo e o São Paulo se livra dessa condenação. Informação que foi divulgada pelo pessoal do Poder 360. Hora de falar sobre Haaland e Gabriel Jesus. Os atacantes de Manchester City e Arsenal brigaram, discutiram e trocaram algumas ofensas diante das câmeras. Só para lembrar, nesse final de semana teve Arsenal 2, Manchester City 2, o jogo foi na casa do City. E depois da partida, o Haaland foi reclamar com o Arteta, o técnico do Arsenal, afirmando: seja humilde, hein? O Gabriel Jesus não gostou e foi tirar satisfação, até que o Haaland se referiu ao brasileiro como palhaço. O pessoal do Deixa Disso precisou intervir para que a confusão não se tornasse ainda maior. Só para lembrar que City e Arsenal disputaram os 2 últimos títulos do campeonato inglês e ambos terminaram com vitória e com a taça para o time de Manchester. Já no jogo desse domingo, o Haaland abriu o placar, o Arsenal chegou a virar e o Stones empatou, se aproveitando de uma expulsão do Trossard, jogador do Arsenal, no fim do primeiro tempo. Nesse momento, o Manchester City lidera o campeonato inglês com 16 pontos, invicto. O Arsenal também está invicto, mas soma apenas 11 pontos na Premier League. Preciso falar agora sobre John Textor, que acaba de tomar um chapéu em um negócio de muitos milhões de reais. Só para lembrar, há algumas semanas o Textor foi autorizado pelo dono do Everton a exercer a compra do clube inglês. Só que para finalizar esse negócio, haveria necessidade da venda por parte do Textor de seu percentual no Crystal Palace. Ninguém pode ter 2 times na Premier League. O Textor não conseguiu vender suas ações no Crystal Palace e o chapéu foi consumado nos últimos dias, durante o fim de semana, quando o dono da Roma atravessou o Textor e comprou 94% das ações do Everton. O grupo que detém a Roma, o grupo Fredkin, imagino que seja assim que se fala, é também quem está adquirindo os 94% que pertenciam a Farhad Mashiri, então dono do Everton. Importante contar que o Everton tem uma dívida gigante e parte dessa dívida é justamente com essa família que está adquirindo o clube inglês. Faltam apenas as autorizações da Premier League e da Federação Inglesa para que o acordo seja confirmado. Dessa maneira, Textor segue como dono de um percentual de ações do Crystal Palace, do Lyon, do Molenbeek, da Bélgica, além do Botafogo. Bora falar agora sobre o Palmeiras. Notícia positiva e importante. Nessa segunda-feira, o Verdão renovou o contrato de Richard Rios, segunda renovação de contrato do volante colombiano nos últimos meses. Ele havia sido comprado depois do Campeonato Paulista do ano passado junto ao Guarani, 6 milhões de reais por 60%. Depois o Palmeiras adquiriu mais 15% por 1,5 milhão de reais. Dessa maneira, ele adquiriu mais 10% por 1,5 milhão de reais. Dessa maneira, hoje, o Palmeiras tem 70% dos direitos econômicos, tendo investido apenas 7,5 milhões de reais.
Atleta que se valorizou pra caramba durante a Copa América, fez grande campeonato com a camisa da seleção colombiana, despertando a atenção de vários clubes. O West Ham da Inglaterra foi aquele que mais demonstrou a intenção de comprá-lo. O que o Palmeiras fez? Mesmo já tendo renovado recentemente o contrato do Richard Rios, prorrogando o vínculo de 2025 para 2026, nos últimos dias ele foi chamado novamente para uma outra reunião e esse contrato foi de 2026 para 2028. Houve a manutenção da multa rescisória de 100 milhões de euros, mais um belo aumento salarial para que o Richard Rios possa ficar confortável no Palmeiras. Importante lembrar que o atleta já soma 93 jogos e 5 gols com a camisa alviverde. Ele disse, abre aspas, quero agradecer ao Palmeiras e aos dirigentes por confiarem no meu trabalho e me darem confiança para estar aqui. Fico muito feliz por renovar esse contrato, minha família também. Somos bastante gratos ao clube que me abriu as portas e espero retribuir dentro de campo. Só para completar sobre o Palmeiras, contar um pouquinho sobre a freguesia diante do Vasco, com quem o Palmeiras jogou e venceu 1-0 nesse domingo no Mané Garrincha. Já são 12 partidas sem derrota para o rival carioca, com 8 vitórias e 4 empates, a última derrota em 2015. Para completar, Verdão, que só joga Campeonato Brasileiro, vai aguardar durante a semana os desfechos de Libertadores e Sul-Americana. Bora falar agora sobre Fernando Diniz, novo técnico do Cruzeiro. O anúncio aconteceu cerca de 4 horas depois de a Raposa, também através das suas redes sociais, oficializar a demissão de Fernando Seabra. Quero contar para vocês logo de cara, informação exclusiva, Cruzeiro, Diniz e seus representantes conversavam há pelo menos 15 dias. Informação que me foi confidenciada por uma pessoa que trabalha para o Fernando Diniz. O dirigente, o executivo de futebol do Cruzeiro, Alexandre Matos, entendia que o momento do Seabra não era bacana. O dono da SAF do Cruzeiro, o Pedrinho BH, radicalmente contrário ao trabalho do então treinador, que somou apenas uma vitória nos últimos 8 jogos de Campeonato Brasileiro. Seabra foi dispensado e o Diniz chega por um contrato até dezembro de 2025 com direito a 2 auxiliares. Técnico bem mais barato, por exemplo, do que Luiz Castro, o português que deixou recentemente o Al Nassr. Por lá só ele ganhava 2,5 milhões de reais por mês. Fernando Diniz chega com um gabarito e com um currículo bastante melhorado depois do título da Libertadores da América do ano passado e da passagem pela seleção brasileira. Só para arrematar, destacar esses 8 jogos com apenas uma vitória do Fernando Seabra na reta final do Campeonato Brasileiro. Uma vitória contra o Atlético Goianiense, 4 empates contra o Atlético Mineiro, Vitória, Inter e Cuiabá. E as derrotas para Fortaleza, Internacional e São Paulo. Cruzeiro acertou quando trocou Seabra por Fernando Diniz. Já usa o espaço para comentário e diga o que você pensa a respeito do tema. Combinado? Bora fechar o vídeo com informação exclusiva. Memphis Depay já é o grande responsável por bombar o programa de sócios torcedores alvinegros. Desde seu anúncio, Corinthians soma 25% de aumento no quadro de sócios torcedores. Timão não tem divulgado há bastante tempo qual o número de sócios torcedores adimplentes. Quero trazer também essa informação. Eram 75 mil até a contratação do atacante holandês. Hoje o Corinthians beira os 100 mil sócios torcedores adimplentes. E aí tem uma observação importante que me foi feita por uma pessoa do Corinthians. Vários dos concorrentes do Corinthians, nessa disputa por fiel torcedor, por sócio torcedor, mantêm sócios adimplentes, ainda que eles não paguem as suas mensalidades por até 11 meses. O Corinthians tem por hábito de excluir os sócios que depois de um mês atrasam seus pagamentos. Então, se o Corinthians hoje beira os 100 mil sócios torcedores, a gente está falando de 100 mil pessoas que têm pagado pelo menos nos últimos 30 dias, que não tem um atraso superior a um mês. Importante contar também que o bom momento do time na semifinal da Copa do Brasil, perto da semifinal da Sul-Americana, com o título do Campeonato Brasileiro Feminino, só deve fazer com que esse número de sócios torcedores aumente. Corinthians, que em outros tempos já foi líder nessa estatística, mas andou bastante mal. No início dessa temporada, no fim da gestão do Willian Monteiro Alves, o Rubão, então diretor de futebol alvinegro, chegou a falar que o Corinthians tinha apenas 33 mil sócios torcedores adimplentes. Coisas de outros tempos, só para completar a informação importante que envolve o Memphis. Depois de estrear na vitória por 3-0 contra o Atlético Goianiense, o holandês foi levado a uma clínica com preocupações por conta do tornozelo. Ele passou por exames, não se diagnosticou nenhuma lesão e ele fica à disposição para o confronto desta terça-feira contra o Fortaleza, quando o Corinthians pode perder por um gol de diferença para garantir a classificação
para a semifinal da Sul-Americana. E você tem palpite para o jogo? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. A gente se encontra às 7. Tem programa do Nicola aqui. Tchau, tchau.